Como ser mole em um mundo Bloom. Capítulo 7. A emoção é a regra, parte 2. Amor eu já tenho, saúde também. Trabalho não falta, família vai bem. Amigos são poucos, não devo a ninguém. Sou bom brasileiro, de precisar mesmo eu só preciso dinheiro. Se eu fosse um cara... Aqui começo essa segunda parte do episódio A Emoção é a Regra, em que falo um pouco sobre empreendedorismo feminino. Comida, uma fruta, se fosse um bicho, um gato pingado de um feiticeiro que não transforma meu rabo em dinheiro. Essa discussão é importante porque o público feminino ainda é fragilizado no quesito empreendedorismo. Em conversa com pessoas que atuam neste segmento, me foi relatado de que as mulheres buscam programas de incentivo, sim, ao empreendedorismo, mas não têm muita persistência para cultivar os negócios. Usualmente, elas enfrentam muitas cobranças em casa, especialmente dos parceiros. É como se fosse mais fácil para elas sair para buscar um pacote pronto de emprego do que gerar ideias. A professora Clarissa Motter coordenou um grupo de empreendedorismo na cidade de Samambaia, cidade satélite de Brasília, e conta os desafios que encontrou para realizar o seu projeto, voltado para a economia criativa. Olá, eu sou a professora Clarissa Motter, dos cursos de Comunicação e do mestrado profissional em Inovação em Comunicação e Economia Criativa da Universidade Católica de Brasília. E em 2019, eu iniciei uma pesquisa de pós-doutorado que envolveu a participação. Porque a grande questão, no meu entender, para se mostrar dentro da economia criativa, é não esquecer o pilar do desenvolvimento social e da inclusão. Ainda a questão ambiental, e esse não pode ser simplesmente assinado como projeto social. Mesmo dentro de um mercado já consolidado como o da prestação de serviços para a pessoa com deficiência, temos que avaliar o que de fato se converte em favor da causa ou apenas serve para patrocinadores de serviço. O perigo é chegar na narrativa e não na inclusão. Essa história da criação de valor, ela tem um núcleo muito básico. É a ideia de que tem valor aquilo para o qual há necessidade, há uma demanda humana, o ser humano demanda, e aquilo é escasso em alguma medida, porque quando há uma demanda e esse bem é relativamente escasso, você tem um bem econômico. O ar, por exemplo, há uma demanda enorme por oxigênio. A gente precisa respirar, mas ele não é um bem escasso, então por isso não gera valor. Então, quando você fala de geração de valor, o que você vai estar basicamente produzindo é alguma atividade, algum serviço, alguma matéria tangível ou algum serviço que haja demanda e para o qual haja alguma escassez. E na área cultural, um dos grandes problemas da geração de valor é hoje em dia a possibilidade da replicação sem custo daquele bem. Por exemplo, como é que você, na linguagem da galera hoje em dia, como é que você monetiza um podcast? Porque se você puser numa plataforma gratuita, de certa forma isso não gera valor, porque é distribuído de graça para todo mundo. Aí se você acopla
propagandas, acopla views nessa plataforma, você vai ter. Só um detalhe, hoje em dia o oxigênio ele não é escasso, então ele não gera valor, ele não entra no PIB. Mas se por acaso a gente conseguir poluir a nossa atmosfera a tal ponto que falte oxigênio, que falte ar limpo, e a gente tenha que comprar oxigênio, isso vai ser uma geração de riqueza, o que é totalmente contrassenso, porque você vai estar piorando a vida das pessoas gerando riqueza. É uma loucura. Ainda se deve destilar do campo o que é projeto social e o que é indústria criativa, que mobiliza os setores da indústria cultural e da indústria de transformação. O professor Alexandre Killing fala de um processo que envolva desde a costureira, o serralheiro, a questões mais complexas. O que é que a gente gosta de chamar a atenção em relação a isso? Que a partir dessa perspectiva, a gente vai ter, portanto, as atividades criativas que vão começar desde a costureira, desde o pintor, serralheiro, até passando pelos artistas, passando pelos produtores culturais, passando pelo pessoal de inovação que desenvolve software de game e tal, até chegar na inovação científica, né, que envolve registro de patente, desenvolvimento de questões extremamente sofisticadas para a ciência. O que significa dizer que a economia criativa ela é, portanto, transversal. Ela, portanto, tem, para além da atividade econômica, uma atividade social. Ela abrange, portanto, um leque significativo de atividades e ela, com isto, promove e tem potencial para promover desenvolvimento sustentável, que implica desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural e desenvolvimento ambiental. Porque se a gente for para o lado da moda, por exemplo, a gente sai desde do desenho, do desenvolvimento do tecido, para a confecção depois mais sofisticada, para a distribuição mais sofisticada e tal. Você vai ver que você pode fazer isso pensando em questões ambientais, seja na tinta, seja no tecido, seja na maneira de aproveitar os materiais básicos, etc. Então, essa transversalidade que contempla essa perspectiva de sustentabilidade da economia criativa é que assegura exatamente uma perspectiva social. Quando pensei nesse projeto, Mulheres Conversam Sobre, busquei abrir uma conversa sobre esse viés de empoderamento que começa com a postura dentro de casa, vai além do letramento, mas da participação social, das mudanças, inclusive sobre rotinas de trabalho. Eu nunca pensei que meu sobrenome seria Bloom. Quando eu escrevi em letras de imprensa, para ver como ele ficava num cartão de visita, ou treinando para o açougueiro e cumprimentos. M. Bloom. Estás como as brumas dos jardins dos hebreus. Josse sempre dizia, depois que eu me casei com ele. Se pararmos para pensar que muitas instituições do setor público privilegiam o horário em vez de produção criativa, coletiva e resultados, isso se agrava. As mulheres, mesmo no cárcere, podem se conectar com essas discussões que sirvam à economia criativa, por meio do incentivo a talentos e da percepção crítica em relação a esse setor. Mas podem alcançar um viés mais amplo pelo apoio do Fundo de Amparo ao Preso. Aqui percebo um fator que dificulta a ressocialização. É a falta de emprego ao sair da prisão que incomoda, e é isso que leva usualmente a novas incidências de crime. Grana, bufunfa, din-din. O resto
Faço votos que o projeto Mulheres Conversam Sobre seja acolhido pelos grupos de leitura e resenhistas de livro no Brasil e que possa gerar transformação. A partir dele, criei o De Leitura, no sentido de ofertar literatura para que a camada mais intelectual do país acolha essa comunidade vulnerável, sem letramento, a partir de rodas literárias gratuitas. Uma forma de participação em Brasília é o programa Mala do Livro, executado pela Biblioteca Nacional, que leva a literatura à periferia da cidade. Mas outras formas de participação são aceitas e podem se conectar com o poder público. Por fim, no último capítulo desta sequência de podcast, vamos falar um pouco mais da emoção em Joyce. Até lá! De leitura. Créditos. Entrevistados: Clarissa Motter, Ricardo Braga e Alexandre Killing. Músicas: Dinheiro, Rita Lee, The Sensual World, Kate Bush. Direção, locução e montagem, Catarina França. Trechos do Moulin Blues Move, por Augusto Niemeyer. Finalização de áudio, 4º ponto audiovisual.